Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu queria oferecer este culto de antemão em ação de graças, primeiro pela minha cirurgia, o Senhor já providenciou todas as coisas, e quero render graças também porque nós conseguimos comprar um material para revestir a parede da igreja e acabar com essa infiltração de umidade. Glória a Deus. Vamos orar pelo irmãozinho Rivaldo para que o Senhor coloque asas nas mãos dele. Ele foi comigo comprar e vai aproveitar essa semana que eu estou recolhida para resolver o problema. Vamos abrir nossa Bíblia hoje num dos textos que eu mais amo da palavra de Deus. Amo toda a palavra, mas tem textos que são especiais para nós. Romanos 12, 12. Esse texto, ele está no rol das virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo. Romanos 12, 12 diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Nós acabamos de ler Romanos 12, 12, irmão Belém. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por absolutamente tudo que o Senhor tem sido para nós, porque o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, porque o Senhor tem provido todas as coisas, e nós te glorificamos de um modo especial pela tua palavra e pela presença do teu Filho Jesus. Deus bendito, que o Senhor venha falar ao nosso coração no dia de hoje, de um modo especial, que o Senhor venha nos encher com a presença viva do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente já leu esse texto tantas vezes, mas todas as vezes que eu leio esse texto, fala ao meu coração de uma maneira muito, muito, muito especial. E hoje eu queria encorajá-los a buscar o equilíbrio para vencer as demandas da vida. E esse versículo que está ali no rol das virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo, esse versículo ele traz imperativos ou ordenanças que ajudam a nortear a vida de todo cristão. Isso em todas as épocas. Essas recomendações vão do versículo 9 até o 21. Depois vocês leiam com calma em casa, meditem nessas recomendações. Claro que nenhum de nós está pronto no que diz respeito à observação de todas essas virtudes aqui recomendadas pelo apóstolo. Dia a dia nós vamos sendo treinados a um andar em novidade de vida. Acertamos uns, erramos outros, e assim seguimos até alcançarmos aquela estatura de varões perfeitos, segundo o padrão estabelecido por Deus. O fato é que nenhum de nós está pronto. Estamos sendo treinados, há um trabalhar de Deus diário conosco, e todas as circunstâncias à nossa volta, elas servem de formões para que o Senhor esculpa em nós o caráter de Deus. Essa semana foi uma semana extremamente difícil
com muitas demandas, muitos pedidos de orações pesados, irmãs e irmãos em Cristo passando por momentos estreitíssimos, homens e mulheres de oração, homens e mulheres de fé. E aí a gente começou a conversar com essas pessoas e eu dizia o seguinte: olha, essas situações que estão sendo vividas por vocês, elas não querem tratar apenas as pessoas à sua volta envolvidas com essa situação, querem tratar vocês. É difícil para a gente entender isso, mas quando a gente percebe que em todas as coisas, na vida de um servo, ele tem um propósito, nós começamos a buscar essa sabedoria do alto, pedindo ao Senhor que nos dê graça para compreender tudo aquilo que Ele deseja que sejamos. Não podemos perder de vista a necessidade de buscar esse equilíbrio espiritual que os imperativos citados pelo versículo nos conferem. A vida do cristão é uma sucessão de lutas. Essas pelejas só cessarão do outro lado da eternidade. Não poucas vezes ouvimos os clamores dos servos de Deus em oração por intervenções poderosas em suas demandas pessoais. Especialmente no livro dos Salmos, encontramos uma infinidade dessas petições por socorro divino. E o que é encantador na palavra de Deus é que tudo foi registrado sem que nada fosse omitido, porque tudo nos serve de treinamento, nos serve de lição. O texto nos chama a 3 ações imperativas, a bem do nosso equilíbrio emocional e espiritual. Eu vou ler outra vez o versículo e a gente vai partir para compreender o que cada ordem dessa de Deus quer nos dizer. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Lindo demais. Quando eu estava vivendo aquele momento difícil, à espera da volta do pastor Malta para Jesus, uma das coisas que o Senhor me conduziu a fazer foi espalhar pela casa alguns textos-chave da palavra. E aqueles textos tinham o propósito de fazê-lo lembrar das coisas que ele já havia aprendido na infância e na juventude e trazer para mim alento, consolo, instrução. E um dos textos foi precisamente este. Toda vez que eu queria entristecer, me angustiar em espírito, parar com tudo, aí lá vinha o Senhor: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Amém? A primeira coisa que essa ordem de Paulo traz, essa ordem do Senhor por meio de Paulo, somos instados a nos alegrar na esperança. E não é de se admirar que este imperativo encabece a lista trazida pelo versículo. Quando a gente está agoniado, preocupado com alguma coisa, a primeira coisa que nos assola é a tristeza. E ele disse: alegre-se. Temos falado muito acerca dessa esperança viva chamada Cristo. Sem esse olhar para Ele, perderemos a perspectiva de nossas vitórias e sucumbiremos ante as aflições que nos abatem. E olhe que não têm sido poucas as aflições que têm vindo sobre nós. E ainda seremos esmagadoramente derrotados.
Eu aprendi uma coisa nesses anos de caminhada com o Senhor, são 40 anos de caminhada com o Senhor. Agradecer de antemão. A fé é a certeza das coisas que esperamos, a firme convicção de fatos que ainda não são vistos, mas são fatos no reino espiritual. O que é um fato? É algo real. E quando determinadas coisas nos assolam, eu começo a clamar ao Senhor. Eu digo: Senhor, não há nada que eu possa fazer em relação a isso, mas eu já estou rendendo graças, porque o Senhor, em suas mãos estão todas as infinitas possibilidades. E isso é alentador demais. Isso alegra meu coração. E aí, sem essa esperança, que não é um sentimento, é uma pessoa chamada Cristo, não há ânimo, esmoreceremos. Por isso o nosso olhar precisa estar sempre sobre Ele, o Cristo, a esperança viva de Israel. Ele é a única razão da nossa alegria. A alegria do crente não pode ser circunstancial, porque tudo nos vai bem. Aí é fácil você ficar alegre. A alegria do crente é porque ele tem ao Senhor. E nós estamos vivendo um tempo em que a cada dia se avizinha mais a vinda do nosso Senhor. Que diariamente nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está difícil demais viver nessa terra, mas o Senhor tem propósito com cada um de nós. O Senhor tem uma razão para estarmos aqui, e Ele não faz substituição. Se um servo parte, é porque a função dele encerrou. E o Senhor levanta outro servo, outra serva para fazer a obra dele, aonde quer que esteja. O maior e primeiro campo missionário é dentro da sua casa. E é um lugar onde você não pode pregar com palavras. Você tem que pregar com a vida. O que é dificílimo, porque ali todos conhecem você, todos me conhecem. Mas que o Senhor, Ele nos ajude a ser esses canais da multiforme graça de Deus, onde quer que estejamos. Em segundo lugar, o apóstolo nos ordena a ser pacientes em meio às nossas lutas. Ou coisa difícil. Talvez essa seja a ordem mais difícil. A tribulação, ela tem prazo de validade. O apóstolo Paulo ainda nos diz que ela é leve e momentânea e produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Repare que cada ordem dada aqui está intimamente ligada à anterior. Quando a nossa esperança é o Cristo, suportaremos o calor da aflição sem esmorecer, porque sabemos em quem cremos. Ele não permite que sejamos provados além daquilo que podemos suportar. Junto com a prova, Ele proveu o livramento, de modo que nós atravessamos aquele estreito de forma vitoriosa para a glória de Deus. E eu quero dizer a vocês, quer vivamos, quer morramos, glorifiquemos o Senhor. Em terceiro lugar, Ele nos manda ser perseverantes nas nossas orações. Falando aos Colossenses, o apóstolo ratifica o que já fora ensinado e diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A oração e a vigilância precisam estar sempre associados. Uma atitude de ação de graças
move o coração de Deus. Nunca vi tanto crente reclamão e ingrato. A gente estava conversando sobre isso há pouco. Parece que quanto mais você reclama, mais as bênçãos são seguradas nas regiões celestes. Comece a se alegrar no Senhor e na força do seu poder. E diga: Senhor, eu já rendo graças por aquilo que o Senhor está ordenando sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu quero dizer a vocês que a glória do Senhor cubra a casa de cada um de vocês, como as águas cobrem o mar. Grandes coisas o Senhor está para fazer na casa de cada um de vocês. Já repetimos outras vezes, mas nunca é demais chamar a atenção novamente a respeito da necessidade de orarmos sem cessar, sobretudo pelo intervalo de tempo enquanto aguardamos a resposta de Deus. Nunca saberemos como Deus vai agir para responder a nossa queixa. Uma vez eu vi um pensamento atribuído a um autor cristão, a um pensador cristão, que dizia mais ou menos assim: as bênçãos de Deus muitas vezes vêm estilhaçando vidraças. Às vezes aquilo que parece que vai nos destruir é um veículo para que a bênção do Senhor chegue em nossas mãos. Ouviram? Ninguém conseguiu dizer amém, mas é. Glória a Deus. Não negligenciemos esse tempo. Você está orando por uma causa? Ore mais. Coloque diante de Deus a sua petição, a sua demanda, e comece a orar para que o Senhor lhe dê graça e sabedoria enquanto a bênção não desce. Porque a gente nunca sabe como essa bênção virá. Eu orei muito tempo por uma situação, a mãe desesperada com o filho nas drogas, e eu dizia a ela: o Senhor está respondendo a sua oração. Não se assuste com a forma como Ele vai fazer. E aí aquele jovem sofreu um atentado no meio daqueles seus fornecedores de droga. E esse garoto ficou entre a vida e a morte. E ela chegou desesperada: não foi isso que eu pedi, calma. Não terminou ainda. A glória de Deus vai descer sobre essa situação. Você não pediu? Você não disse que ia dizer amém para a forma como o Senhor fosse fazer? Passados algum tempo, muito tempo de hospitalização e tal, ele ficou um tempo em coma. E de repente, eu disse: olha, começa a orar, começa a ministrar a palavra junto dele. Mas ele não está ouvindo, o espírito dele está. E ela começou a fazer isso no hospital. Todos os dias ela trazia uma mensagem bíblica e dita quase num sussurro, para não ser taxada de doida ali dentro do hospital, porque as enfermeiras diziam: ele não está ouvindo nada. Eu digo: tá. E ela começou a ministrar, e aquele menino foi saindo daquele coma, foi saindo daquela situação e foi liberto das drogas. O Senhor sabe de que material é feito cada um dos corações. Tem coração que uma simples martelada quebra, mas tem corações que só dinamite, só uma explosão para tirar aquela couraça pesada. Mas quando nós temos essa visão do trabalhar de Deus, nada é impossível nas nossas petições. Amém? Os imperativos deste versículo
citado nos mantém equilibrados até que a resposta chegue, seja ela qual for. Já vi casos em que a pessoa em questão foi levada por Deus. E eu dizia, foi levada por amor, para que não se perdesse. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, em meio às nossas lutas, busquemos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Olhemos para a esperança viva chamada Cristo. Não dependamos das circunstâncias. Quer vivamos, quer morramos, Ele estará conosco. Tenho chorado muito, sentindo falta do pastor. Aí as pessoas traduzem muitas vezes esse choro, eu já ouvi isso outras vezes. Você não tem fé? Eu digo, tenho. Eu tenho tanta fé que coloquei meu marido diante de Deus como se fosse um Isaac. Eu não aguentava vê-lo sofrer. Mas a fé e a tristeza pela partida de um ente querido não são excludentes. Eu estou me preparando para fazer uma cirurgia. E eu dizia às irmãs, nesses 43 anos, é a primeira vez que eu passo por um procedimento sem ele do lado. Difícil demais, mas o Senhor está comigo. É o Senhor que tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Eu subir aqui e fazer a obra de Deus, tanto aqui como fora, significa que é o Senhor. Toda a honra e toda a glória são dadas exclusivamente a Ele. Porque de mim mesma, eu estava confinada dentro de um quarto com depressão. Se eu fosse apenas da minha força. E eu já ouvi isso muitas vezes das pessoas. Olha, você tem muita força. Eu digo, mentira tua que eu não tenho. Quem tem é Jesus. Jesus é a minha força. Ele é aquele que me sustenta com a sua mão direita fiel. Em segundo lugar, busquemos a paciência sobrenatural no meio às lutas enfrentadas. Não há nada que possamos fazer em relação a elas, a não ser esperar e descansar em Deus. Confiemos tão somente na graça firmadora, sustentadora e fortalecedora do nosso Deus. É essa graça que não é só salvadora, mas ela é santificadora e ela nos sustenta dia após dia, apesar de todos os pesares. E por último, não negligenciemos as orações. Façamos isto em todo o tempo. Esse canal precisa permanecer aberto para o trono da graça e é de lá que receberemos misericórdia em ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna? É o momento da necessidade. É o momento da demanda. É quando somos assolados. E é aí que o Senhor entra em ação. Que o Senhor, Ele possa ministrar essa palavra ao seu coração. Por que as palavras são curtas? Para que você guarde no coração. Um discurso muito prolixo, você não consegue guardar. Mas eu tenho certeza que essa palavra ficará reverberando no seu coração durante toda a semana, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se vocês tiverem oferta para fazer, se acheguem.